Há momentos na história em que o crime não começa com um tiro, mas com um olhar. Um olhar cheio de inveja, um olhar cheio de raiva, um olhar incapaz de aceitar que o povo negro podia prosperar. Imagina construir tudo do zero, com mãos que antes foram acadeiadas. Imagina erguer empresas, escolas, bancos, famílias, depois de séculos a ouvir que não valias nada. Agora, imagina alguém olhar para tudo isso e dizer que aquilo não podia existir. Esta não é apenas uma história sobre um massacre, é uma história sobre inveja, sobre ódio, sobre medo. Medo de ver o negro livre, medo de ver o negro rico, medo de ver o negro unido. Se este tipo de história precisa continuar viva, então subscreva o canal e ative as notificações, não por mim, mas pela memória de quem foi silenciado. Tulsa, Oklahoma, ano de 1921. Num país que dizia ser a terra da liberdade, existia um bairro onde os negros provaram que eram muito mais do que sobreviver. Greenwood. Ali, havia médicos negros, advogados negros, banqueiros negros. Havia hotéis, jornais, cinemas, lojas, dinheiro negro circulando entre mãos negras. Era prosperidade, era dignidade, era independência. E isso incomodava. Enquanto Greenwood crescia, muitos brancos olhavam do outro lado da cidade. E o que eles viam não era crime, não era ameaça, era sucesso. Mas para quem construiu o poder em cima da escravidão, ver o negro prosperar parecia uma afronta. Eles não diziam, temos inveja. Eles diziam, temos medo. Mas o medo, muitas vezes, é apenas inveja disfarçada de ódio. Greenwood não era só um bairro, era a África sobrevivendo na diáspora. Era o espírito de reis e rainhas africanos, agora usando fatos, gravatas e livros de contabilidade. Era o mesmo povo que construiu impérios no continente africano, agora reconstruindo a própria dignidade na América. E isso foi imperdoável para quem precisava ver o negro sempre abaixo. Bastava uma faísca, uma desculpa, uma mentira bem contada. E essa faísca estava prestes a surgir. Na próxima parte, vamos falar da mentira que acendeu o inferno. Toda tragédia precisa de uma desculpa. Nem sempre ela é verdadeira. Mas quando encontra um ódio já existente, ela torna-se perigosa. Em Tulsa, o ódio já estava à espera. Tudo começou com uma história mal contada. Um jovem negro, uma jovem branca, um elevador. Ninguém ouviu gritos, ninguém viu agressão, mas alguém decidiu inventar uma versão. No dia seguinte, os jornais de Tulsa não falavam de dúvidas, falavam de acusações, falavam de ameaça. E quando a sociedade já vê o negro como culpado por existir, uma mentira basta. Os jornais de Tulsa não pediram investigação, pediram vingança. Palavras impressas viraram combustível, e cada frase alimentava a fúria. Não era justiça que queriam, era permissão. Permissão para fazer o que sempre desejaram fazer. Em Greenwood, a notícia espalhou-se rápido. Os homens sabiam o que aquilo significava. Eles conheciam a história, conheciam os linchamentos, conheciam o silêncio da lei. Por isso, decidiram proteger o seu, não por violência, mas por sobrevivência. Pais, irmãos, filhos, homens negros que tinham construído tudo com esforço, agora posicionavam-se para defender a própria existência. Quando um negro armado chegaram ao tribunal, não chegaram com ódio, chegaram com dignidade. Disseram, ele não será levado. E foi nesse momento que a máscara caiu, porque o problema nunca foi o suposto crime. O problema foi ver negros organizados, firmes, sem medo. O que aconteceu a seguir não foi espontâneo, foi desejado. A multidão branca não via ameaça, via desafio. Como ousam? Como ousam defender-se?
Como ousam prosperar? Quando o negro não se curva, o sistema entra em pânico. Ali estava o espírito africano, o mesmo espírito que defendeu aldeias, que protegeu reinos, que resistiu a invasões. Greenwood era a África viva, e a África nunca foi submissa. Naquela noite, a cidade cruzou uma linha, e quando a linha é cruzada, não há retorno. Na próxima parte, o fogo vai falar. A noite não caiu de repente. Ela foi descendo devagar, como se soubesse o que estava prestes a acontecer. Greenwood ainda estava de pé, mas já não estava em paz. O que começou como um grupo transformou-se numa multidão. Homens comuns, vizinhos, pessoas que cruzavam Greenwood todos os dias, agora reunidos não para conversar, mas para destruir. O mais assustador é que não escondiam o rosto, porque sentiam que tinham autorização. A polícia estava lá, as autoridades estavam lá, mas não para proteger Greenwood. Em vez disso, desarmaram os negros e deixaram os outros avançar. Quando o Estado escolhe um lado, a injustiça deixa de ser acidente. O fogo começou pequeno, uma loja, depois outra. Mas o fogo não era só físico, era simbólico. Queimar Greenwood era tentar apagar a prova de que o negro podia vencer. Isto não foi caos, foi método. Grupos avançavam rua por rua, casa por casa. Empresas que levaram décadas a construir desapareciam em minutos. Não porque falharam, mas porque tiveram sucesso. Então, algo aconteceu que ninguém esperava. O ataque veio de cima. Aviões, sobrevoando um bairro negro, não numa guerra estrangeira, mas contra cidadãos do próprio país. Aquilo não era apenas violência, era uma mensagem. Vocês não podem existir assim. Enquanto isso, famílias corriam. Mães seguravam filhos. Avós tentavam salvar memórias. Não fugiam por covardia. Fugiam para continuar vivos. Quando o sol nasceu, Greenwood já não era Greenwood. Onde havia ruas, havia cinzas. Onde havia sonhos, havia silêncio. E então, culparam as vítimas. Disseram que foi revolta. Disseram que foi desordem. Mas não foi. Foi inveja organizada. Foi ódio autorizado. Mas mesmo entre cinzas, o espírito africano não morreu, porque a África já foi queimada antes e, mesmo assim, voltou a erguer-se. O massacre terminou, mas algo ainda estava por vir. Algo talvez ainda mais perigoso: o esquecimento. Na próxima parte, vamos falar de como tentaram apagar Greenwood da história. Há violências que fazem barulho e há violências que sussurram. Depois do fogo veio o silêncio, e esse silêncio durou décadas. Ninguém foi responsabilizado, nenhuma grande investigação, nenhum julgamento sério. Os culpados voltaram para casa, as vítimas ficaram sem chão. Quando a justiça falha, a história começa a ser escrita pelos vencedores. Greenwood foi destruída e, ainda assim, disseram que a culpa era dos próprios negros. Chamaram de revolta, chamaram de distúrbio. Nunca chamaram de massacre, porque dar o nome certo exigiria assumir a verdade. As crianças cresceram sem aprender. Os livros omitiram. As aulas saltaram essa página. Tulsa era mencionada,
Mas Greenwood, não. Como se nunca tivesse existido. Como se a prosperidade negra fosse um erro a ser esquecido. Muitos sobreviventes nunca falaram. Não porque esqueceram, mas porque a dor era grande demais. Outros falaram em sussurros. Para filhos, para netos. Histórias contadas à noite, com medo de serem desacreditadas. O trauma não morreu com os que viveram aquilo. Ele passou de geração em geração, no medo, na desconfiança, na sensação de que prosperar era perigoso. Esse também foi um dos objetivos. Mas há algo que a África ensina. A memória vive no povo. Pode-se queimar prédios, pode-se rasgar livros, mas não se apaga uma história que vive no sangue. Greenwood continuou viva porque o povo negro não esqueceu. Décadas depois, a verdade começou a voltar. Pesquisadores, jornalistas, descendentes, todos perguntando: por que ninguém nos contou? Porque o silêncio era conveniente. Greenwood não foi apenas destruída, foi escondida. Mas o que é escondido, um dia reaparece. Na próxima e última parte, vamos falar da lição, do legado e do que Greenwood ainda nos ensina hoje. Greenwood foi queimada, mas não foi derrotada. Porque há algo que o fogo não consome: a consciência. O massacre da Black Wall Street não aconteceu porque os negros eram fracos. Aconteceu porque eram fortes, porque prosperaram, porque se organizaram, porque confiaram uns nos outros. A violência não veio do fracasso negro, veio do sucesso negro. E essa é uma verdade que ainda incomoda. O sistema não teme o negro pobre, teme o negro consciente, o negro que conhece a sua história, que conhece a sua origem, que conhece a sua capacidade. Greenwood provou que quando o povo negro controla a própria economia, ele deixa de pedir permissão para existir. Antes de Greenwood, houve África, reinos, impérios, cidades ricas. O que nasceu em Tulsa não foi um acidente, foi a continuação de uma herança africana, interrompida à força, mas nunca apagada. Lembrar Greenwood é um ato de resistência. É dizer que a história negra não começa na dor, mas na grandeza. É ensinar às novas gerações que prosperar não é trair as raízes, é honrá-las. Greenwood fala conosco hoje, fala com o jovem que sonha, com a mulher que constrói, com o homem que luta para manter a dignidade. Ela diz: nunca aceites que te digam que não. Porque quando o negro prospera, ele não tira nada de ninguém, ele apenas recupera o que sempre foi seu. Tentaram apagar Greenwood, mas hoje você está ouvindo o seu nome. Isso significa que falharam. Enquanto a memória viver, a Black Wall Street continuará de pé. Se esta história tocou o teu coração, partilha, subscreva e mantenha viva a memória. Porque lembrar também é resistir.